No vídeo de hoje, a gente vai dar uma volta aí pela cidade de La Paz. Nós vamos visitar aqui o interior da cidade. Então, continua acompanhando o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente foi convidado pelos anfitriões do nosso Airbnb, do apartamento que a gente está, para conhecer uma parte aqui da cidade, que é bem longe, bem distante. E eles têm uma fazenda. Sim, bem no E interior. eles produzem queijos, iogurtes, e a gente tá doido pra conhecer. Sim, eles produzem bastante derivados de leite, inclusive a gente já provou Muito bom. alguns queijos que eles produzem e o sabor é sensacional. E agora vamos lá, nós vamos mostrar pra vocês, porque fica bem distante de onde a gente tá. 1 hora mais ou menos. Sim. E nós vamos ter que se aventurar por aí, pegando van. A gente não sabe exatamente onde a gente vai se meter, Só bora. mas só vamos. Se você traça a rota no Google Maps aqui, por exemplo, para ir para algum lugar, não mostra a rota de transporte público. Você não consegue encontrar para nenhum lugar. Às vezes tem um aplicativo do Movit que a gente usa que mostra a rota, só que geralmente de teleférico, raramente de um ônibus que anda aqui pela cidade. E para esse lugar que a gente vai não tem nenhuma rota. Não, mas ela mandou o endereço certinho pra gente no WhatsApp. E a gente vai acompanhando pelo endereço que ela mandou. Sim. E ela mandou todas as vans. Mandou até foto, gente. Da van pra gente Da pegar. van, nome escrito. Acho que vai dar certo. Vamos continuar acompanhando aí, vamos ver se vai dar. Ela falou primeiro pra gente sair pra Praça do Estudante. Então tá dividido por passos, são vários passos. A gente tem que chegar num lugar de vanzinha, aí pegar outra, E depois pegar a outra. aí depois pegar um ônibus. Sei lá, é ônibus, será? É, 408. E pedir pro cara deixar a gente lá no lugar que a gente vai, que é no Flor de Leite. Inclusive tem um restaurante lá. Vamos ver, o lugar parece interessante. E agora, a gente tá indo lá pra praça pra gente pegar a primeira van. E vamos. E hoje é um sábado. Tá bem movimentado e bem frio. Esses últimos dias tem feito bastante frio aqui. É, amor? Muito frio. E as roupinhas que vende? Olha as roupas que vende aqui. É engraçado essas roupas finas que vende fazendo frio pra caramba. E aqui é muito comum isso. Na beira da rua tem uma moça, uma tiolita, vendendo fruta, legumes, verdura. Olha, a gente já errou a rota, Vamos descer aqui. mas dá pra descer aqui. E vai dar do mesmo lado. Vai. Rapaz, eu pensei que era pra frente. Então vamos esperar por aqui. Calacoto, ali ó, Calacoto. Calacoto, outra Calacoto, aqui ó. Vou sentar aqui. Olha, buenas. Olha essa faixa automática, que nem as do Rio de Janeiro. Ó, pegar uma vanzinha pra Calacoto. Agora a gente tem que descer na... onde que é mesmo? Calacato 8. Na KG8 e outra praça aí. O preço custa 2 bolivianos a passagem por pessoa. Vamos lá. Chegamos aqui em Calacoto. Olha o trânsito como que tá. Cidade todinha é assim aparentemente. A gente pegou um trânsito vindo pra cá, demorou um tempão. Agora tem que pegar um minibus com o número 408. E olha só como que na Bolívia é tudo lindo. Não, o país tem os defeitos deles, né? Mas tem muita montanha, essas montanhas são muito lindas. É um contraste de cor muito forte, ó. Ali é vermelho, do lado já é uma paleta mais cinza, paleta de cor mais cinza. É muito lindo, ó, todo cercado de montanha. E a gente tá bem num parquinho aqui, ó. A Bolívia tem suas belezas e muitas belezas. Um país muito lindo. Chegamos à segunda van. E olha aqui. Bora. Interior da Bolívia. Olha pra cá. Tem essa montanha, tem esse parque. Bonitinho. Dá pra fazer churrasco. Olha, gente, a montanha de montanha. Olha. Sobe mais.
Olha, gente, já deu mais meia hora. Ainda não chegamos. Chegamos onde parece ser o lugar, a Flor de Leite. É. Fica em Heralto. É alto. Só que é um caminho totalmente diferente. Que a gente vem de ônibus, não de bondinho. Geralmente é de bondinho, né? Vamos lá? Vamos. A anfitriã do Airbnb falou pra gente que a passagem nessa vanzinha que a gente veio era R$3,50. Ele falou O cara 2, cobrou... 4. Aí eu pensei, Não, então ele- é só 4. Não, ele falou 2,8. Ah, tá. Ele cobrou 4, então saiu 8 depois de uns 2. Flor de Leite, pra lá. Simbora, no interior. Entrar na viela. Interior do interior da Bolívia. Tem as casas bonitas, menino. Tem um lago. Cheio de condomínio, né? É. Tinha um lago. Sim. Top esse interior aqui, rapaz. Lá Paz a gente percebe que é que nem uma cidade grande, tipo... Tem a parte mais simples, né? A parte mais pobre da cidade, só que esses carros também, bem simples passando na cidade, mas a gente vê também muito carrão. Muito prédio pra esse lado aqui, tem um condomíniozão, né? É, mais casa aqui pra cá. Olha como é lindo. Então, apesar da pobreza, da parte simples da cidade, tem a parte nobre também. Que é bem bonito e fica afastado. Muita Parte nobre. né? Olha que bonito, muita montanha. E aqui parece ser mais tranquilo, É, né? uma zona mais rural, né? Sim. O interessante é que aqui não tá frio, aqui tá fresco só. Um ventinho gelado e fazendo sol pra caramba. Onde que é? Cheirinho bom. Quanto tempo que senti esse cheiro? Ar puro. Se você não sabe, a cidade de El Alto fica a mais de 4.500 metros de altitude. A gente tá mais ou menos 1 hora do centro. 1 hora de distância. Ou mais. Ou mais. Muito tranquilo. Ali, ó, Flor de Leite. Muito tranquilo aqui. Olha essas árvores que diferentes. Parece que a gente tá num filme. Essas árvores. Tipo aquelas árvores que ficam no lugar de frio. Aqui, ó. É um córregozinho. Olha que interessante. Aqui eu acho que é o que? Ali é o parque. Parque. Ali, ó, tá escrito parque e aqui é a flor. Aqui é o restaurante. Rapaz. Nós vamos onde? No restaurante? Pegou, hein? Bonito, né, o lugar? Muito aconchegante. É um ambiente bem familiar. Vamos andar por aqui. Bem natural. Olha lá, escrito flor de leite. Flor de leite é um Olha aqui gracinha. hoje, porque eles produzem. Os produtos que eles produzem, né? Olha, iogurte. Queijo. Aqui, ó. Foi esse queijo aqui que a gente provou esse verde. Não, acho que foi esse mais claro. E aquele ali, ó. Foram esses queijos que a gente provou. Aqui tem uma lista do preço dos queijos, ó. Vários diferentes. Varia de 201 kg bolivianos ao mais barato de 74. E tem iogurte também, ó. Os iogurtes aqui, vários preços diferentes. Tudo natural, tudo derivado do leite, nada usa conservante, tudo bem interessante. Gente, aqui é a entradinha do banheiro e olha só. Garrafas de vidro. Olha, Garrafa de vinho. que legal, gente. Fica lindo. E aqui é a entradinha do banheiro. De homens e mulheres. Vamos lá. Olha, gente, esse aqui é o banheiro. Que coisa mais linda. Olha. E aqui são todas pinturas ecológicas. Banheiro todo ecológico, na verdade, tudo aqui. Que lindo. Tem esse aqui para os bebês. Olha, que coisa mais linda. Caramba. E é um banheiro seco, né? Aqui é um banheiro a seco, né? Ele é todo ecológico, inclusive a empresa é toda ecológica, eles visam a inclusão social, né?
Inclusão social e ecologia com a natureza, por causa dos processos que eles fazem com os queijos, que eu vou mostrar para vocês. E uma das partes que já tem toda essa ecologia, toda essa consciência social é no banheiro, né? No banheiro vocês conseguem ver que essa pintura aqui é uma pintura a seco, é uma pintura ecológica, na verdade. Provavelmente tem reciclável e tudo mais. E o banheiro vaso é a seco. Não tem, como que se chama? Não tem água. Não tem água. Vou abrir pra você, porque eu nunca tinha visto. Um banheiro a seco. Se vocês já viram um banheiro a seco, gente, comenta aqui embaixo. Porque eu nunca tinha visto. Não tem descarga. E aqui tem uma explicaçãozinha. Bem-vindos ao monumento ao banho seco. Aqui, ó, aprendemos a maneira ecológica e fortalecemos os compromissos com a terra. E, tipo, aqui, ó, você pode se perguntar pra onde que vai o trabalho que você faz aí. Ele cai lá dentro e fica lá, como se fosse uma fossa profunda que já vai direto pra lá, não tem encanamento pra ir. Rapaz, deixa eu ir aqui no meu banheiro seco. Segure. Vai lá. Ficou muito legal isso. Ali fora. Aqui também tem outro banheiro que também segue a mesma lógica. E é bem bonito. Isso aqui é interessante que ele é tudo aberto. Ó. Você tá aqui, a pessoa vê o que tá fazendo lá fora, que não tem nenhuma cortina por aqui. Olha que legal. E mais um vaso a seco. Interessante. Olha que pintura bonita que tem aqui. Essa é a Mili. Olha a Mili. Olha, saludos. Tá fazendo nosso tour aqui na Flor de Leite. E aí, qual a experiência do banheiro a seco? Muito legal. E aí aqui você fica lendo sobre. Aí eu tava lendo aqui por que esse banheiro é seco. Porque eles querem criar uma autonomia para restaurar o cuidado da água, gente. Caraca. E aqui tá dizendo que a água é sagrada. Registrar a água é sagrada, né? Inclusive nos processos de produção de queijo também, que a gente vai já mostrar pra vocês. Gente, toda semana eles tiram dali onde vai... Tudo que vai pra lá. Tudo que vai pra lá. Toda semana e vai pra uma composteira que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu acho que eles fazem isso toda semana por causa do restaurante, né? Aqui onde ficava aquele restaurante, na verdade a gente já tá aqui em outro dia, né? Só que tá mostrando aqui pra vocês, naquele dia o restaurante tava todo montado, hoje não tá mais porque a gente tá aqui em outro dia. E o restaurante só funciona no sábado. A produção pra vocês. Sim. Vamos lá. Olha que lindo isso. Aqui é a primeira parte, a parte principal, o início de todo o processo, porque é aqui que onde é a base de tudo, né, de toda a produção. Porque daqui eles fazem um controle de qualidade do leite. Eles medem a densidade, medem a qualidade do leite, né, e tem um nível de pagamento. Quanto maior a qualidade do leite tiver, maior o pagamento que a pessoa recebe. Quanto menor a qualidade, menor o pagamento também, né. E aqui é como se fosse um laboratório, que eles fazem esse controle de qualidade, né. E uma informação interessante é que eles recebem por dia 3.000 litros de leite para fazer em média 300 quilos de queijo por dia que eles produzem aqui. Então eles recebem naquele carrinho ali, ó. O carrinho que tá ali, que é da empresa, né? E eles fazem todo esse trabalho e o legal, como tem toda essa inclusão social, ecológica e tudo da empresa, é que eles pegam, ao invés de eles produzirem o leite, eles compram de todos os moradores da comunidade aqui por perto, que eles geram renda para a comunidade e a comunidade vai atrás dos produtos que eles produzem e levam para os supermercados e tudo mais. Aqui, ó, mostra tudo que é todo o processo, ó, o procedimento de biosseguridade dos produtores e tudo, né? É muito legal essa inclusão com a comunidade, assim, é muito show. É leite, é? Rapaz. Não, acho que é leite. Vou perguntar pra Mili depois. Tá aí ela. É leite? ¿Puede grabar? Esos son restos de leche que queda en la manguera. Sim. Ó, dá pra ver lá dentro. Sí, no sé
poder entrar. Não, como que é, ó. Aqui que eles fazem todo o controle de qualidade. Olha, detalhe. Tem várias máquinas aí. Aqui, ó, mostra as características do leite, ó. Excelente, boa e regular. Excelente recebe o maior pagamento, é claro, e regular o menor pagamento. Sola, bateria grasa, densidade, salinidade. Ah, aqui tem todas as medidas. Densidade, a medidas, ó. matéria. O cheiro. Miren, tiene que saber. E eles devolvem quando não tá com qualidade boa, né? Caramba! Olha, e aqui a gente já encontra uma máquina. Sala de pasteurização. Aqui é uma sala de pasteurização. Eles calentam o leite, tira a vaca. Esquenta. Esquenta! Calentam. Eles esquentam o leite a 60, 70 graus para uma desinfectação mesmo de todas as bactérias. Pra poder consumir, né? Sim. É a máquina, ó. Vamos ver a máquina. E tá saindo leite ali. É verdade, eu não sei se dá pra ver lá no fundo, mas Não sei tá se é indo. leite, é água. É água. Muito bom. Acá, ó, Mission da Flor de Leite é uma empresa social com responsabilidade. Sustentabilidade que busca integrar e inspirar o nível local e nacional para uma melhor qualidade de vida. Muito legal. Bueno, mi nombre es Guido Blitas, trabajo en Flor de Leche ya 11 años. Actualmente estoy a cargo del desarrollo de proveedores y la articulación social. Mi trabajo es un poco ver la relación de la empresa con las asociaciones de productores lecheros, los acopiadores, y también hago un poco de seguimiento a la calidad de la leche en campo y los productos terminados. En la parte superior Sí. vamos a ver una serie de fotografías que nos van a mostrar un poquito cómo se hace el proceso de Bueno. la elaboración del queso en Flor de Leche. En Flor de Leche trabajamos con pequeños productores de leche que producen la leche dentro de nuestro territorio. Son 180 familias de productores lecheros. Esta leche llega a Flor de Leche de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana. Hemos ingresado alrededor de 3.500 litros. La mayor cantidad de leche proviene de la parte alta, del altiplano del municipio. Sí. Entonces, acá en la foto de la izquierda podemos ver justamente el momento de la entrega de la leche, Cuando entregan. ¿no? En el área de recepción, en esta área se hacen los controles Sí. y se evalúa la calidad de la leche y si está apta para el proceso es recibida, ¿no? Una vez que haya sido recibida pasan a los tanques de almacenaje donde se busca bajar la temperatura para evitar el crecimiento de los microorganismos, ¿no? La reproducción de los microorganismos. Sí. Una vez que haya sido recibida, la leche pasa a un proceso de pasteurización. El proceso de pasteurización consiste en eliminar los microorganismos con temperatura. Nuestra pasteurización trabaja a 73, 74 grados y generalmente se llenan estas tinas que son de 1000 a 1500 litros en un periodo de 1 hora a 1 hora y media, ¿no? Sí. Una vez que la leche haya sido pasteurizada y ingresada en las tinas, se elabora el proceso del queso, ¿no? Que consiste en poner los fermentos, en agregar el cuajo. Cada queso tiene diferentes recetas, diferentes tiempos, Sí. diferentes ingredientes, ¿no? Y una vez que se haya cuajado la leche, se procede al cortado, ¿no? Al corte de la cuajada. Cada queso tiene un diferente corte. Los quesos más duros tienen un corte más pequeño y los quesos más blandos tienen un corte de cuajada un poco más grande. Una vez que se ha cuajado, pasan al proceso del moldeado. Moldeado, producción. De producción. Ahí es donde se introduce la cuajada, se deja de suerar Sí. y se le da la forma al queso, ¿no? Tenemos quesos de 200 gramos de esta dimensión, tenemos quesos que van al mercado del subsidio, que son estos moldes de 7 kilos, pero también tenemos quesos duros que pueden llegar a pesar 12, 14 kilos. Y bueno, cada queso tiene un diferente tiempo de maduración, ¿no? Diferente, todo es diferente en cada queso. Sí. Ahora podemos ver que están justamente terminando un proceso de prensado, entonces retiran, después de haber pasado 12 horas en la prensa, 12 horas. sí, se retira y generalmente se lo voltea y
Después de que ya se le haya dado forma y se haya dejado escurrir, pasan a la salmuera, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen del prensado y en la siguiente imagen tenemos una fotografía de las salmueras. Es ahí donde el queso se reposa en función al peso, una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Puede ser entre 12, 48 horas, 24 horas, dependiendo del tamaño. Es ahí donde nuestros quesos absorben la sal, y una vez que haya pasado por la salmuera, pasan a los sótanos, y es ahí donde se va afinando el queso, ¿no? Tenemos quesos que son afinados durante 1 mes, 3 meses, 6 meses, y los quesos más duros y más viejos pueden llegar a ser afinados 1 año y medio, 2 años, ¿no? Una vez que se haya terminado de hacer el afinado, pasan al área de embalaje, en donde se los corta, se les pone la etiqueta y se los prepara para salir al mercado, ¿no? Flor de Leche tiene 2 mercados grandes. Uno es el mercado tradicional, que está más enfocado en proponer quesos gourmet, madurados y productos frescos también. Esto se vende en todos los supermercados, tiendas, algunos restaurantes, hoteles. Y bueno, tenemos otro mercado importante, que es el mercado social. Es un mercado que está más dirigido en vender un producto en este caso a las mujeres que están aseguradas, ¿no? Es al subsidio de lactancia o el subsidio materno infantil, ¿no? A ese grupo de personas o a ese mercado se les ofrece un queso con otras características. Son quesos no tan madurados y es un mercado de mayor volumen, ¿no? Sí. Ahí tenemos un queso bajo en sodio actualmente, tenemos un queso con semillas o con chía en este caso, y bueno, esas son los productos que ofrecemos. Tenemos alrededor de 12 líneas de quesos. Cada queso puede salir en diferentes estados de maduración: joven, maduro, viejo, añejo. Entonces en total tenemos casi alrededor de 45 etiquetas, ¿no? Entre lo que son los quesos, las cremas y los yogures. Cabe recalcar que Flor de Leche es una empresa ecosocial. Sí. Entonces, a diferencia de un emprendimiento tradicional, Flor de Leche busca, reducir el impacto al medio ambiente, por eso llevamos el eco. Pero también eco significa que tenemos que ser sostenibles, que tenemos que trabajar la parte económica justamente para poder tener un mayor alcance social, tener un precio justo al productor lechero, una distribución más justa de los recursos a nivel de las personas que trabajan y a nivel también de las inversiones, ¿no? Nosotros vemos como inversiones algunos proyectos o acciones que vayan a favor de la sociedad, ¿no? En este caso tenemos en la parte de arriba un centro de estimulación temprana, que es un pequeño proyecto que nosotros apoyamos otorgando las infraestructuras, en donde actualmente contamos con 10 niños, algunos son niños de los trabajadores de la empresa, y bueno, cuenta con una persona especializada en educación, sí, para que los pueda cuidar y los pueda también estimular mientras las familias se dediquen a trabajar o en la empresa o tengan algún trabajo externo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas acciones así que son características de una empresa ecosocial. Sim, sim. Graças, muitas graças. Olha, eles trabalhando lá dentro, ó, produzindo vários tipos de queijo diferentes, tudo mais, colocando nas formas. Pô, muito legal isso. Ela estava explicando que é um calendário de aniversário, e aí todo final de mês eles fazem uma festa para os funcionários do aniversário desse mês. Todos que fizeram aniversário no mês. Sim, que legal. Da hora. Que legal! Quero trabalhar aqui. Os banheiros aqui. Vamos subir ali em cima que tem uma coisa interessante também. Bem legal. Ó, o vestuário aqui de criança. Caraca, é tipo um restaurantezinho. Aqui é como se fosse uma creche, né? E as crianças, né, os filhos dos trabalhadores estudam aqui enquanto os pais estão trabalhando. É uma iniciativa muito incrível. Olá! Nós estamos filmar um pouquinho, ó. Olá, que tal? Muitas graças! Tchau. Filmar só um pouquinho porque eles estão estudando, né? Trabalhar eles. Estão trabalhando. Sim.
com essa iniciativa a gente percebe mesmo o amor que eles têm com os trabalhadores, porque é uma empresa social e ainda pensam nas pessoas, entendeu? Pensa no meio ambiente, pensa nas pessoas, cara. Tô apaixonada nessa Incrível. Bom, então a gente chegou a outra parte da produção, da parte ecológica da produção de queijo, né? A Mila estava falando que eles utilizam para fazer essa produção de 300 kg de queijo por dia, eles utilizam aí mais ou menos 10 mil litros de água, então é muita água que eles utilizam e eles têm todo um trabalho para cuidar dessa água, né? Então aqui nessa parte vem aqui é onde fica toda a água que é utilizada na produção do queijo. Então tem detergente que eles utilizam, inclusive eles utilizam detergente ecológico, tem... que mais? Tem resto de queijo, tem soro de queijo, tem muita coisa aí que acaba deixando a água um pouco tóxica, né? Não é à toa que tem um aviso aqui. Só que o que acontece? Eles tratam essa água de uma forma que depois eles conseguem reutilizar ela para o plantio da terra, que a gente vai mostrar para vocês todo esse processo que fica mais para lá, né? Só que o mais legal disso tudo é que isso aqui, ó... tudo soro. É soro do queijo. Eles falaram que a cada certa quantidade de queijo que eles fazem, tipo, o que mais sai é soro e só sai um pedacinho de queijo assim. 10% é queijo. E o restante é soro. É soro. E o que eles fazem? Eles levam para aqueles tanques ali, ó. Daqui vai para aqueles tanques ali, onde eles compartilham esse soro com os produtores rurais aqui desse lugar aqui de como que é? Atiocaia. Aqui de Atiocaia, né? Então eles compartilham esse soro por quê? Porque isso é um líquido proteico que ajuda no crescimento, no desenvolvimento dos animais, inclusive até ajuda eles, né? Porque as vacas, que é de onde sai o leite, eles são um leite mais proteico, crescem mais rápido, engordam mais rápido, e aí vai ter uma produção de leite maior para eles, né? Então eles ajudam com o soro do leite ali, e aí os moradores podem ficar à vontade para chegar aqui, tem uma mangueirinha ali onde eles abrem, podem utilizar, levar para o seu plantio, para o seu gado, e é aberto, ó, o portão, inclusive o portão tá aberto aí, ó. E aqui, ó, tanque de soro. Tudo aquele soro vem para esses 3 tanques aqui, e aqui reutiliza tudo, a água, o soro. E eles não vendem, é tudo gratuito, olha aqui, ó. A pessoa chega aqui, a menina tá fazendo. Que belo. Liga lá, a pessoa pega no seu baldinho lá e leva pra casa, tudo de graça por ele, né? A Mila coisou aqui, ó. Ela pegou uma botelha aqui com a água como que ela sai de lá, aquela água que eu mostrei pra vocês, não tá tratada nem nada. Um riozinho. Ela fica desse jeito. E aí vou mostrar pra vocês como que ela fica depois do tratamento. Vamos lá. Então, aqui a Mila estava explicando que é o primeiro processo de tratamento daquela água lá que eu mostrei pra vocês, que estava na botelha também. Que é feito de forma totalmente natural com uns bichinhos. São lombricitos. Lombricitos. A gente não sabe a tradução do que é, mas vamos pesquisar e colocar aqui na tela. Mas é com um bichinho que faz essa primeira fase do tratamento. Então tem esses 2 tanques aqui, ó. Agora tá vazio. Mas a primeira parte do tratamento de água é feito aqui, que é meio que uma filtragem. E eles comem toda a sujeira do queijo que ficou pra lá e que também acumulou por aí. O restante, porque quando tem muita proteína, é ruim a água. Sim, porque se a água tiver muita proteína, não é bom também. Então tem que ter um meio termo ali. A cada 2 horas chega a água. Olha como que a água vem pra cá. É aquela água lá, suja. Tá aqui, ó. Ela vai caindo nessa terra aí, ó. Acho que aí que estão os lombricitos. Tem um cheiro bem forte, né, de queijo, tudo mais, mas olha que legal. Caraca. Aí essa água, os bichinhos vão tirando a sujeira e tal. Vão limpando. De toda forma natural. E o solo absorve essa água para regar o plantio de cultivo que eles têm. Mas são vários processos, vou mostrar os processos ainda. Olha que legal. Ela falou que eles ligam isso aqui a cada 2 horas. Cada 2 horas eles ligam, colocam com certa quantidade aqui, né? Não dá pra ver os bichinhos, que eu acho que eles são microscópios. Mas é isso. Ela pegou um ciscador. Aí, como ver? Ela vai mostrar pra gente os bichinhos. Ah, é minhoca. Ai, é minhoca. A gente não sabia a tradução. Cadê? Aqui, ó. Tem várias. Aí.
Olha, Vamos agarrar para ela vai pegar uma. Os lombricitos são essas minhoquinhas, não precisa nem traduzir, ó. Olha aqui. Você está focando aí, ó. Já está, a minhoca aí. E elas se alimentam com essa água e tira todo. Olha, tem várias aí. A cada 6 meses é trocado tudo isso Por novos. por novos. E aqui tá a areia. Que incrível. Essa aqui, ó. Esse é o novo, Los campos de cultivo. esse é o velho. Ah, e todo esse abono aqui junto com as. Se saca las lombrices. Ah, sim. Retira todas. No todas. las Una que se por pueden, una. Con trampas de lombrices. Ah, é mais fácil. Sí. Entonces se pone esa red negra así estirada y encima cáscaras y las lombrices suben. a la Oh, comida. sim. Ah, Desde é aí você diferente. Uhum. E aí, a cada 6 meses, essa terra aqui vai pro cultivo. Sim. É 3 etapas. Umedables. Umidade. Humedales, lombrifiltros y biodigestores. Sim, esses 3 processos que tem. Aqui são. Ahí arriba vamos a ir a los biodigestores. Aqui é onde ficam os ¿Este que biodigestores. está ó. arriba? Aqui ficam os biodigestores. Esses biodigestores eles esquentam a água. E o interessante é que tem algumas bactérias deles que são favoráveis aí para limpeza da água, né? Para limpeza da água. Então tem bactérias aí que eles querem que elas vivam e não que elas fiquem mortas. Então além desses biodigestores, eles são tem água quente, né? Tem como ligar eles, ela vai ligar lá pra gente ver como que é. Quer ver, né? Aquí están los tanques. Caliente. Son 5 tanques que tenemos. Se estás muito frio, tem que embragar. ¿No ves? Son tanques anaerobios y Sí. producen metano. Então tem todo um processo aí dentro, né? Que começa pra lá, vem pros canos e tudo mais. E aqui é bem quente, porque eles esquentam a água com a própria luz do sol, né? Não tem energia nem nada, só com a luz do sol que esquenta a água, que serve pro tratamento, pra depois poder utilizar lá. Caliente. Então, aqui ó, depois de todo esse processo, o que acontece é que a água vem pra cá, a água cai aqui. Aqui parece que só tem mato, né? Mas é uma parte do tratamento também da água, porque aqui embaixo tem areia. A água ainda não sai 100% pronta depois dessas 2 fases aí. Aqui tem areia que vai filtrar mais ainda a água, essa areia com esse mato, que é para quando chegar lá na parte de baixo ela tá totalmente utilizável para o cultivo. Então, mas é interessante que tem muito mato aqui, ó. Não dá pra ver que tem areia embaixo, né? Parece um matagal só e pronto, mas não. Faz parte do processo de restauração da água. Pela água do tratamento. Ou não? O que eles estão comendo? No. Mais diferente. Sí, Aqui é o terceiro passo. Não, é outra umidade também, que é onde a Outra água é filtrada. umidade. elefante, sí. É meio azul, A caspa se chama de elefante. pasto de elefante. É diferente, não é verde que nem o mato normal, é meio azul. Dá pra ver? É diferente. E isso deixa a água mais limpa ainda. Então aqui é onde é o final do processo, essa água já está totalmente tratada. E para você ter uma ideia de quanto essa água ela é utilizável para os animais e tudo mais, tem peixe aqui dentro. Tem peixe vivo aqui dentro, eles cultivam peixe. Esse é todo o acúmulo Da água que foi tratada. da água que foi tratada para ser reutilizável. Ai, Não, ó, que tem demais. peixe aqui dentro. O legal é que ela tá cheia de minhoca. É só pegar um anzol, vir aqui, ó, joga aqui, ó. Já era. Incrível, O almoço gente. tá garantido. Olha, gente, olha a diferença de como que a água tava. Aqui, ó. Olha isso. Pra como que a água sai aqui. Muito mais limpa, gente. Ó, tem até um girinozinho aqui dentro, ó. Tá nadando. Nossa, tem vários, não dá pra ver, mas tá nadando. Incrível. Pô, isso é incrível. Esse aqui ela pegou de lá do caninho, ó, e tá muito mais limpa. Olha a diferença. Caramba! É claro que é uma água que não se pode tomar, mas tem como criar vida, né? Dá pra cuidar dos animais, dá pra plantar, ó. Inclusive a plantação aí, ó. Que ela foi utilizada dessa água aqui, ó. Tem alface ali, couve, muita coisa. Pô, e olha, como tava incrível isso. Como fez. Faltaría una desinfección más y se podría tomar. Este poderia tomar? Sí, se hace una desinfección más. Pero ahorita para el agua de riego está bien. Ah, Vai tomar? Para regar.
¿Puedes tomar? No. Por si acaso no. Ela falou que essa água aqui pode tomar, mas... Precisa de mais uma desinfectação. Creio que se estivesse caliente esse ferveiro. ¿Sí? Sim? Ah, Hacemos servir, yo creo que sí. Mas é interessante como que a empresa se preocupa com todo esse processo de tratamento de água. Ela não precisaria se preocupar com nada disso. Mas eles se preocupam, né? Com tudo isso, olha como que tá aqui. E eles criam muito mais vida, muito mais abundância com toda essa abundação. chegou o momento Ó, da produção de meio quilo tudo. de queijo. 43 bolivianos sabe o preço? Naturalzão, gente. É incrível. Ela falou que isso aqui que é o mais leva, né? Selva mais que diabo. Diabo mais este. Ya, ¿uno más? Não, E só- aqui são os produtos. aqui. E aqui também são os produtos: iogurte, manteiga.